Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Deus o havia enviado como Salvador. Entretanto, Jesus, ele observava que a religião da época, do seu povo, o judaísmo, havia se corrompido. Infelizmente, a corrupção controlava e dominava a vida espiritual do povo. E no decorrer dos séculos, o mesmo tem acontecido, e não é diferente de hoje. Infelizmente, líderes, seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores, acabam usando da fé das pessoas para benefício próprio. Têm segundas intenções com a palavra do Senhor quando a utilizam. Por isso que observamos Jesus constantemente batendo de frente com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com a liderança religiosa da sua época, porque não aceitava a corrupção que estava destruindo, fragmentando a fé do povo. Mateus 21, versículos 12 e 13, temos o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil, uma toca de ladrões. Era o que estava acontecendo naquela época, com a conivência dos sacerdotes, com a conivência da liderança religiosa, o povo estava sendo explorado financeiramente. A fé se tornara um mercado religioso, lucrativo para muita gente. E observamos ali que com a conivência dos sacerdotes, havia pessoas que estavam vendendo seus bens ali, no templo. Jesus ficou indignado com essa atitude, com essa corrupção humana, quando estavam usando o templo como local de compra e venda. Um sistema de toma lá da cá, em que benefícios divinos, espirituais, estavam sendo vendidos. E o povo, na época, não conseguia entender que isso estava errado. Então o povo estava sendo manipulado pela liderança religiosa, a liderança judaica da época. E Jesus questiona isso. E Jesus teve uma atitude. Aqui não era apenas uma atitude de boca, apenas de falar. Jesus aqui, ele agiu, derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras e gritou, dizendo, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram numa toca, num covil de ladrões. E era o que estava acontecendo. Transformaram o ofício religioso no mercado da fé. Infelizmente, isso tem acontecido no decorrer dos séculos e hoje não é diferente também, quando a fé religiosa ela se tornou um mercado da fé, onde as pessoas vão e compram bênçãos, compram favores divinos e fazem um comércio com Deus. Infelizmente, Deus tem sido um produto da fé em que muitos líderes e pessoas vão utilizando para vender seus bens dos mais variados. É triste o que tem acontecido nos dias atuais e tem ocorrido no decorrer dos séculos, onde a fé do povo tem um preço, as pessoas têm comprado. É triste. Jesus não aceitou isso. Ele foi contra. Derrubou a mesa dos mercadores da fé.
Por isso a liderança religiosa estava com raiva de Jesus, porque essa atitude trazia prejuízo financeiro para eles, que eram coniventes dos vendedores, que com certeza passavam algum dinheiro por fora, porque para que pudessem fazer o comércio lá no templo, era necessária a permissão, e quem dava a permissão eram os sacerdotes. Então a lei do toma lá da cá, vocês nos autorizam a vender os produtos e parte do lucro passamos para vocês. Foi aceito. A corrupção estava instalada na religiosidade da época. Estava instalada ali no templo, onde as pessoas vinham para fazer sacrifícios, para pagar seus pecados praticamente, para adorar e louvar a Deus, e chegando ali, eram obrigados a pagar pelo serviço, eram obrigados a comprar dádivas divinas, como tem acontecido hoje, quando as pessoas se dirigem a alguns locais e vão comprando bênçãos divinas, comprando bens espirituais, como se Deus estivesse interessado em vender aquilo que Ele dá de graça, dá através do seu amor, da sua misericórdia. Isso entristece a Deus quando Ele observa o que tem sido feito dentro do cristianismo, quando bens espirituais, bens divinos, estão sendo negociados por preços variados, dependendo da bênção, um valor, dependendo do que os fiéis querem, um determinado valor. E constantemente, bênçãos vão sendo vendidas. Dízimos e ofertas já não são mais interessantes, porque estão vendendo produtos, porque parece que dá mais dinheiro vender bênçãos divinas do que arrecadar dízimos e ofertas. A palavra do Senhor vai sendo distorcida, vai sendo deturpada, porque as segundas intenções e os fiéis e as pessoas que não têm o conhecimento vão sendo levadas a acreditar que isso está correto, que isso está certo. Por isso Jesus, ele dá um grito aqui: a minha casa será chamada casa de oração e não casa de salteadores, de ladrões, como estava acontecendo na época. E quando nós ouvimos a expressão casa de oração, entendemos que o mais importante na casa do Senhor realmente é a oração. Embora tenhamos outros momentos na casa do Senhor, a oração deve ser o carro-chefe da igreja. Se a oração não for o carro-chefe da igreja, se a oração não for o principal objetivo em nossos lares ou em outros locais, então estamos tendo um prejuízo terrível, porque a oração é o momento em que nós falamos com Deus. Há um diálogo entre nós e Deus. Nós falamos, Deus nos ouve. Deus fala, nós ouvimos. Há um diálogo aí, e não um monólogo. Entretanto, no comércio da fé, na venda de bênçãos divinas, há um diálogo, não há monólogo, em que Deus é usado para vender seus produtos. Pessoas que se tornam garotos propaganda, como se Deus fosse o seu patrão e estivesse vendendo os seus bens. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, de todos nós, devido a isso que tem acontecido e que Jesus denunciou na época e continua denunciando até os dias de hoje. Senhor Deus, obrigado por mais esse momento, onde podemos aprender algo da Tua Santa Palavra. Continua nos abençoando, Senhor, agindo em nós e através de nós, para que possamos despertar e acordar diante dessa realidade que muita gente ainda não percebeu
E assim te agradecemos o nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.